Olá, meus caros. Hoje continuaremos nossa série de heróis da Bíblia. Curioso? Assista o vídeo e descubra. No coração das antigas terras de Uz, vivia um homem chamado Jó, cuja vida era marcada pela integridade, bondade e devoção a Deus. Ele era conhecido por sua riqueza incomensurável, possuindo vastos rebanhos, servos dedicados e uma família próspera composta por 7 filhos e 3 filhas. Jó era não apenas um homem de posses, mas também um exemplo de retidão, oferecendo constantemente sacrifícios a Deus em nome de seus filhos, temendo que, em seus corações, tivessem pecado contra o Criador. Sua fidelidade era reconhecida tanto na terra quanto nos céus. Um dia, porém, nos recantos do mundo espiritual, ocorreu um encontro entre Deus e seus anjos, e entre eles estava Satanás. Deus, ao destacar a fidelidade de Jó, ouviu do adversário um desafio. Jó só era fiel porque desfrutava de prosperidade e proteção divina. Se tudo lhe fosse tirado, Satanás argumentava, Jó certamente amaldiçoaria a Deus. Em sua infinita sabedoria, Deus permitiu que Satanás testasse Jó, mas com uma condição: sua vida deveria ser poupada. A tragédia veio como uma tempestade repentina. Em um único dia, Jó perdeu tudo o que possuía. Mensageiros chegaram um após o outro, trazendo notícias terríveis. Seus rebanhos foram roubados, seus servos foram mortos, e por fim, seus filhos e filhas foram tragicamente levados por um vendaval que destruiu a casa onde estavam reunidos. A dor de Jó era indescritível. Ele rasgou suas vestes, raspou a cabeça em sinal de luto e caiu ao chão. Mas, mesmo no meio de tamanha angústia, ele pronunciou palavras que ecoaram pelos séculos. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás, frustrado pela fidelidade inabalável de Jó, pediu permissão para testar sua saúde. Deus novamente permitiu, mas com a condição de que Jó não fosse morto. Assim, Jó foi acometido por feridas dolorosas que cobriram todo o seu corpo, da cabeça aos pés. Ele, que outrora era admirado por sua saúde e vigor, agora se sentava em cinzas, raspando as feridas com um caco de cerâmica, consumido pela dor física e emocional. Mesmo sua esposa, ao vê-lo em tamanha desgraça, lhe sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse. Mas Jó, com paciência e sabedoria, respondeu: Falas como uma insensata. Aceitaremos o bem de Deus, mas não o mal? Sua confiança no plano divino permanecia inabalável, ainda que sua compreensão dos eventos fosse limitada. Além da dor física e emocional, Jó enfrentou o julgamento de seus amigos mais próximos, Elifaz, Bildade e Zofar. Ao invés de consolá-lo, eles insistiam que sua aflição era resultado de algum pecado oculto. Para eles, a lógica era simples: Deus recompensa os justos e pune os ímpios. Portanto, Jó deveria confessar seus pecados e buscar o perdão divino. Mas Jó sabia de sua inocência e defendeu sua retidão, clamando por um encontro com Deus para entender a razão de seu sofrimento. No meio dessa batalha emocional e espiritual, um quarto amigo, Eliú, entrou na conversa. Ele apontou que talvez o sofrimento de Jó não fosse um castigo, mas um meio pelo qual Deus estava moldando sua vida e revelando sua soberania. Ainda assim, as palavras de Eliú não trouxeram alívio completo ao coração de Jó. Foi então que Deus, finalmente, respondeu a Jó. Do meio de um redemoinho, o Criador falou, não para explicar o motivo do sofrimento de Jó, mas para revelar sua grandeza e soberania. Deus questionou Jó sobre os fundamentos da criação, sobre as forças da natureza e os mistérios do universo, deixando claro que os caminhos divinos são insondáveis e que o homem, limitado em seu entendimento, não pode compreender plenamente os desígnios do Todo-Poderoso. Diante da majestade de Deus, Jó reconheceu sua pequenez e humildemente declarou: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Gostando dos nossos vídeos? Então curta e siga nosso canal Como Assim? Curiosidades. Segue o vídeo. Como é que alguém pode perder tudo e ainda assim manter a fé? Essa é a história de Jó, um homem que, se você parar para pensar, é mais do que um personagem bíblico. Ele é um símbolo de resistência, de paciência e, acima de tudo, de fidelidade. Imagine a cena. Um homem que tinha tudo, riquezas, família, saúde, vivendo uma vida tranquila, e de repente tudo isso desmorona. Jó não é apenas uma figura do passado, ele é um reflexo do que muitos de nós enfrentamos em algum momento da vida. Vamos começar pelo começo. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não era apenas um bom homem, mas um exemplo a ser seguido. Ele tinha uma família grande e próspera, com filhos e filhas, posses abundantes e uma reputação ilibada. Mas de repente,
tudo muda. Uma sequência de tragédias atinge sua vida. Primeiro, ele perde todos os seus bens. Os bandidos invadem suas propriedades e tudo que ele construiu, tudo que ele tinha, desaparece em um instante. E como se isso não fosse suficiente, ele recebe a notícia de que seus filhos morreram em um trágico acidente. O que você faria se estivesse no lugar dele? A dor da perda, a angústia da incerteza, o desespero diante da calamidade. E ainda assim, Jó se prostra e adora a Deus. Ele expressa sua dor, é claro, mas não renuncia à sua fé. Ele diz: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Isso é algo que nos faz refletir. Como é que ele consegue? Como é que alguém pode, em meio a tanta dor, ainda encontrar um motivo para louvar? A história de Jó não para por aí. Depois de perder seus bens e sua família, ele é atingido por uma doença terrível. Imagine a cena. Ele está coberto de feridas, sentado em um monte de cinzas, e ainda assim, ele não amaldiçoa a Deus. Ele é cercado por amigos que, em vez de oferecer consolo, tentam convencê-lo de que ele deve ter feito algo errado para merecer tudo aquilo. Você já passou por isso? Já se sentiu sozinho, em meio ao sofrimento, enquanto as pessoas ao seu redor tentam te dizer o que fazer ou como se sentir? É uma experiência profundamente solitária, e Jó a vive em sua plenitude. A questão que fica é: por que Jó não renuncia a Deus? Ele poderia ter feito isso. Poderia ter se revoltado, poderia ter se entregado ao desespero, mas ele não o faz. Ele questiona, é claro. Ele clama a Deus por respostas, por justiça. Ele não esconde sua dor, e isso é fundamental. Jó é honesto em sua angústia. Ele não tem medo de expressar seus sentimentos mais profundos, e isso é algo que precisamos aprender. A fé não é a ausência de dúvida ou dor. É a capacidade de continuar buscando, mesmo quando tudo parece perdido. A história de Jó nos ensina sobre a resiliência. Em um mundo onde tudo pode ser tirado de nós em um piscar de olhos, a única coisa que realmente temos é a nossa fé. É isso que nos mantém firmes, mesmo quando as tempestades da vida nos atingem com toda a força. Jó é um exemplo de como a fé pode ser um abrigo em tempos de crise. Ele nos mostra que a dor é parte da vida, mas que a maneira como lidamos com essa dor pode nos transformar. E no final, após todo o sofrimento, Deus aparece e responde a Jó. Mas curiosamente, ele não dá as respostas que Jó esperava. Em vez disso, Deus lhe faz perguntas profundas sobre a criação, sobre o universo, sobre a complexidade da vida. Isso nos leva a pensar. Talvez a resposta não esteja em entender por que as coisas acontecem, mas em reconhecer que há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos ver. A fé é muitas vezes uma jornada, e essa jornada é repleta de perguntas, incertezas e, acima de tudo, crescimento. Após tudo isso, Jó é restaurado. Ele recebe de volta não apenas o que havia perdido, mas em dobro. Isso não é uma promessa de que, se formos fiéis, seremos recompensados materialmente. Não é sobre isso. É sobre a transformação que acontece dentro de nós quando enfrentamos as adversidades. A verdadeira riqueza de Jó não estava em suas posses, mas na sua capacidade de amar e adorar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. A história de Jó é um convite para refletirmos sobre a nossa própria fé. Como reagimos diante das dificuldades? O que fazemos quando a vida nos derruba? Muitas vezes podemos nos sentir tentados a desistir, a renunciar à fé, a achar que estamos sozinhos. Mas Jó nos ensina que é possível encontrar esperança mesmo nas situações mais sombrias. Ele nos lembra que a dor não é o fim, mas uma parte da jornada. E, acima de tudo, que a fé é um ato de coragem, um compromisso de continuar acreditando, mesmo quando tudo parece perdido. Então, da próxima vez que você se sentir desanimado, lembre-se de Jó. Lembre-se de sua resistência, de sua paciência e de sua fidelidade. A vida pode ser dura, mas nossa resposta a ela pode nos levar a um lugar de crescimento e transformação. Afinal, a fé não é apenas um abrigo nas tempestades, mas uma luz que nos guia mesmo nas noites mais escuras. E assim como Jó, podemos encontrar a força para nos levantar, para continuar, e para um dia olhar para trás e ver o quanto crescemos em meio às dificuldades. Obrigado por assistir nossos vídeos do canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga nosso canal. Comente e compartilhe com os amigos. Toque o sininho e receba mais vídeos. Canal Como Assim? Curiosidades.